Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra de hoje será ministrada pelo pastor Flávio Leonel. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Para você que se achega também através das redes sociais, nós estamos no culto da família, abrindo as nossas Bíblias no Salmo 73, e Deus tem algo a falar para nós. O tema da mensagem: o modo peculiar de Deus cuidar de você. Apenas o verso 1 nós estaremos lendo de momento, e diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade que eu tenho nesta manhã de estar junto aos meus irmãos, de estar cultuando ao Senhor, de estar, meu Deus eterno, reconhecendo mais uma vez o teu abraço, e isso não tem preço. Deus, eu te agradeço por este momento, eu te agradeço, meu Pai, pelo teu Espírito Santo ter me abraçado segundo esta palavra e me revelado segredos a respeito dela. Então, meu Deus, eu peço novamente a presença do teu Espírito Santo, da mesma forma que me tocou, que ele possa ter liberdade nessa manhã em falar conosco, meu Pai. Porque, meu Deus eterno, não faria sentido nós estarmos num lugar como esse, cantarmos hinos, se não fosse, meu Pai, para engrandecer e louvar o teu santo nome, mas assim é. Então, meu Deus, já que assim é, e este é o momento de ouvir a tua voz, mediante os cânticos que foi cantado, mediante os testemunhos dados, agora é o momento de ouvir a tua voz. Então, Deus, que nada venha atrapalhar este momento, que caia por terra todo o empecilho, toda a entidade que venha tentar atrapalhar este momento, mas, meu Deus, do contrário, tenha liberdade o teu Espírito Santo, que ele fale mais alto em cada coração aqui, e que nós possamos sair daqui, meu Deus eterno, revestido mais uma vez pela tua graça. É tudo que nós pedimos e desde já te agradecemos. Você vai se assentar aplaudindo, glorificando a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Aleluias, aleluias. Salmo de Asaf. Asaf. Quem era esse Asaf, pastor? Não tenho ideia de quem o senhor está falando. Asaf era um levita. Asaf, ele fora escolhido pelo rei Davi para entoar louvores no templo. Quando Davi assume o trono, ele toma conhecimento que a arca estava perdida. Ele traz novamente a arca a Jerusalém. E numa dessas caminhadas, Davi, ele estava em fuga ainda de Saul. E ele passa pela casa dos profetas. Ali estava um jovem com cerca de 14 anos de idade, dedilhando um instrumento e cantando louvores a Deus. Aquele momento para Davi foi tão especial que ele se prostra ao ouvir aquele garoto tocar. E ele então toma conhecimento de todos os dias passar pela casa dos profetas para ouvir Asaf tocar e cantar. Quando ele institui o reino em Jerusalém, ele coloca a arca no templo, ele também já sabe: eu já tenho em mente quem eu vou colocar para liderar o louvor na casa do Senhor. Ele escolhe Asaf. E Asaf ele faz com tamanha propriedade, porque além de ser um exímio músico, ele também fabricava instrumentos, porque assim tão grande era o prazer dele em louvar e adorar ao Senhor, que ele também fazia instrumentos. Ele tomava conhecimento de ensinar outros também a adorar ao Senhor. Só que não era essa a única especialidade de Asaf. Pelo menos 3 clãs de levitas haviam nesta época. Haviam os coatitas, havia os gersonitas e os meraritas. Cada classe desses levitas cuidava de um determinado clã do templo, né? Enquanto os coatitas cuidavam, né, de carregar ou de transportar os utensílios sagrados, né, de cuidar, de adereçar, de limpar tudo. Esses eram os coatitas. Eles cuidavam, né, dos utensílios do templo, aquilo que era santo, aquilo que era sagrado, eles cuidavam.
Tinha também lá, os meraritas, eram aqueles que cuidavam. Nessa época não havia um templo físico ainda, o templo ainda habitava, ou a arca ainda habitava em cortinas. Então eram aqueles que se preocupavam em estruturar o templo, eles que firmavam as estacas, penduravam as cortinas, eram eles que cuidavam, tapavam todas as brechas, do Santo dos Santos, porque o Santo dos Santos, todos sabem, nem todos tinham acesso, a não ser o sumo sacerdote. E no caso os gersonitas, que era exatamente o clã de Asaf, era aquele que cuidavam da ordem do culto. Olhando para esse jovem, que agora já não é mais tão jovem, ele está agora como um líder no templo. Ele liderava outros levitas. Ele não era alguém que só cantava, ele também liderava, ele cuidava da ordem do culto. Olhando para nossos dias hoje, representa os nossos pastores. Quem cuida da ordem de culto? Pastor. Fora o pastor, quem? Líderes. As lideranças instituídas na igreja. Eles são instituídos para o quê? Para ordenar o culto. A gente não está aqui aleatório. Estamos para ordenar o culto. Uma posição mais ou menos parecida com essa de Asaf. O que se espera de alguém que é líder na igreja? O que se espera de alguém que é pastor na igreja? Essa pessoa é irrepreensível, é ou não é? Essa pessoa não pode errar. Essa pessoa não pode estar em problemas. Como pastor, você está passando necessidade? É isso que se espera, porque ele é um líder. E se a gente fala isso, é demonstrar fraqueza. Mas vocês não sabem o quanto é difícil, por vezes, subir aqui destruído, mas com uma palavra de vida. Você não sabe o que é vir para a escolinha, muitas vezes para deliberar uma palavra para as crianças, mas com a vida que só Deus sabe. Pastor, eu tenho até pânico de ir lá, porque quem está precisando de um abraço sou eu. Você não sabe como é que está lá em casa. E muitos sucumbem porque não pode nem comentar. É fraqueza. E por que nós fazemos isso? Por que nós, como igreja, agimos assim? Porque nós queremos agir em justiça. Deus vai mostrar na sua palavra que a nossa justiça é como um trapo de imundícia, para nada serve. Em outra leitura, a saber lá em Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2, Jesus vai instruir: não julgueis para não ser julgados, porque com a mesma medida que você medir, vos medirão também. Mas a gente constantemente toma a nossa reguinha, fulano está passando necessidade, está passando por prova, deixa eu medir, nem é tanto assim, segundo a minha régua, segundo a minha medida. Fulano está passando por escassez, deixa eu medir, nem é tanto assim, eu já passei por isso. Ele é um fraco porque eu já passei por isso, eu transcendi. Nós agimos assim, porque a medida que a gente quer dar para os outros é a medida que eu tenho, porque eu já passei por determinadas coisas, eu quero julgar o outro, eu quero medir a vida do outro, e estou com a minha reguinha constantemente. Só que Jesus está advertindo: com a mesma medida que você medir, vos medirão também. Quem vos medirão? Os outros. Porque o que você faz hoje pode vir ou se tornar contra você amanhã. E por que é pífio o nosso julgamento? Ele está falando aqui, quando ele está falando de medida, ele está falando de julgamento. Porque quando a gente vem medir, a gente não vem medir o tamanho da prova. A gente vem com um juízo formado.
com uma sentença formada. Você está passando por isso, por causa daquilo outro, porque fez aquilo ou fez aquilo outro. Essa é a sua justiça, e Jesus está falando: para nada serve, é trapo de imundícia, para nada se aproveita. O que as pessoas olhavam para Asaf naqueles dias era dizer: esse homem, né, ele tem um coração inteiro diante de Deus, ele não passa por necessidades, ele não, sabe, olha como ele louva, olha como ele prega, olha como ele ordena um culto, mas só Deus e ele sabia como estava aqui dentro. Olha o que ele está fazendo, e ele realmente dá testemunho de Deus. Olha lá o que ele fala: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Sabe o que é ser limpo de coração? É você ser íntegro. Será que nós temos agido em integridade? Será que nós temos sido verdadeiros uns com os outros? Eu não estou falando só no seio da congregação, não. Eu estou falando dentro da casa, dentro com os nossos familiares. Será que nós temos agido em sinceridade? Por vezes eu tenho que acreditar que muitas vezes é como a palavra diz: os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Há um grande comediante que usava esse jargão: se gosto, digo que gosto; se não gosto, digo que não gosto. E Zé Fini. Nós como cristãos, nós temos capacidade de viver isso, de falar a verdade. Vivemos com a nossa régua o tempo todo, medindo a vida dos outros. É isso, é aquilo. Só que Jesus te trouxe até aqui nesta manhã para falar: olha, eu não quero mais saber de medidas, porque a minha medida é diferente. A minha medida é a graça. E de que tamanho é a graça? De que tamanho é a graça que você foi alcançado? Eu sei o tamanho da graça que Ele me alcançou, mas e vocês? Julgam, determinam juízos, falam um dos outros. Eu quebro hoje essa medida, porque a minha medida é a graça, e a graça você nunca vai entender. Ah, pastor, não merece. Segundo a sua medida, a medida da graça, nós somos merecedores. Todo aquele que crê, a graça alcança todos. Olhavam para esse homem, Asaf, o jeito que ele louvava, o jeito que ele ministrava, e falava: esse é um homem acima do seu tempo. Só que olha só como é que estava esse homem. Verdadeiramente Deus é bom com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mais firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba aí o cerca como um colar, vestem-se de violência como um adorno. Ele estava dentro da casa de Deus, dando ordem ao culto, colocando pessoas para louvar, ensinando pessoas para ministrarem, mas dentro dele havia um conflito. Um conflito que talvez te pegou por esses dias, me pegou por esses dias. Que é você olhar e falar: Senhor, eu estou fazendo tudo certinho, tudo na tua presença, e eu não entendo. Por que a coisa não anda? Por que a coisa não flui? Um conflito, e ele fica lá tentando entender. Ele começa a olhar à sua volta e começa a olhar os ímpios, começa a olhar aqueles que são soberbos, aqueles que não pensam ou não testemunham, não entregam a sua vida a Deus, e eles estão prosperando. E esse Asaf não, ele começa a olhar também para os seus. Ele começa a olhar para aquelas pessoas que entravam no templo, aquelas pessoas que muitas vezes passavam em uma necessidade, aquelas pessoas que entravam lá, muitas vezes como Jesus encontrou lá uma viúva dando 2 moedinhas, porque era tudo que tinha. E ele fica lá: como pode alguém ser fiel a Deus e passar por necessidades? Eu fui buscar essa palavra,
mediante uma conversa que eu tive, nós estávamos tendo, na verdade, né? Meu cunhado Robson, nós sentados na mesa, se alimentando, e ele realmente colocou isso. Existem coisas que a gente nunca vai ter explicação. Ele até relatou como é que se explica a morte de uma criança inocente. Por que Deus permitiu? Nós nunca vamos ter essa resposta. A única resposta que nós teremos é que Ele age com cada um de nós com uma medida peculiar. Para cada um Ele tem uma medida, para cada um Ele sabe até, sabe, os nossos limites. Então não cabe a nós estarmos medindo a vida de ninguém. Não cabe nós estar com uma régua por aí medindo e julgando e desferindo julgamentos, sentenças sobre a vida de pessoas, quando a graça é algo que eu não posso transcender. Ah, mas era um enganador, era um bandido, era isso e aquilo. A graça me alcançou. E segundo a graça, aleluias, eu estou aqui para crescimento. Cada prova, cada luta, eu saio mais forte. Sabe, cada perda é uma proximidade com Deus que eu tenho. E é isso que nós vamos estar vendo. Porque Asaf, ele começa quase a resvalar os pés na caminhada com Deus. Ele começou a vir na igreja de um automático, como muitas das vezes nós viemos. Ah, pastor, eu vim porque eu tenho obrigação. Era meu dia de ficar na escolinha, era o meu dia de entoar louvor. Olha, eu não queria nem vir, vocês não sabem como é que está. Eu realmente não sei. Eu sei que a graça está deliberada na minha e na sua vida. O apóstolo Paulo também foi diante de Jesus, foi diante de Deus por 3 vezes orar: Senhor, arranca de mim esse espinho, eu não aguento mais. E qual foi a resposta? A minha graça te basta. Nós viemos aqui por graça. É por graça que nós estamos aqui, não é porque nós somos melhores do que ninguém, não. Deus não te colocou como juiz de ninguém para você ser melhor que ninguém, julgar e apontar ninguém, não. Deus te chamou por graça, coisa que nós não éramos merecedores, mas mesmo assim Ele, sabe, Ele derramou sobre a nossa vida. É por isso que estamos aqui, por graça. E olha só o que ele dizia, verso 11, dizendo: Deus o desamparou, perseguiu, ou melhor, estou lendo errado. Versículo 4: porque não há morte, porque na sua morte não há apertos, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestiram-se de violência como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente, de opressão falam grosseiramente. Ou seja, Asaf está assistindo, além dos ímpios prosperarem, além daqueles que não obedecem a Deus ou não tinham uma vivência com Deus prosperarem, eles ainda zombavam daqueles que eram fiéis. Eles ainda, sabe, falavam grosseiramente. Sabe o que é isso? É zombar. Onde é que está seu Deus? Né? Você não prega? Né? Você não canta lá? Você não está lá na igreja? Cadê o seu Deus? Falavam grosseiramente. E Asaf, ele foi, sabe, encrostando isso no coração dele. Ele começou a se distanciar do altar, mesmo estando dentro, porque tem pessoas que pensam que se distanciar é ir embora da igreja. Tem muita gente aqui dentro que já distanciou faz tempo. Não louvam com propriedade, não tem motivo para glorificar, anda cabisbaixo o tempo todo. Você vai falar com ele, é um lamúrio o tempo todo. Perdi isso, perdi aquilo. Por que Deus permitiu? Por quê? Aleluias. Verso 10: pelo que o seu povo volta aqui, e as águas de copo cheio lhes espremem. Ou seja, eles já estavam enchendo as paciências do pessoal lá, perguntando: onde é que está o seu Deus? Zombando. Tem vezes que a gente fica assim, tem vezes que a gente, o que ele estava falando aqui, eu estava quase perdendo a paciência, quando ele fala, meus pés quase resvalaram,
Sabe aquela expressão, chutar o balde? Quantos de nós não temos feito? Pastor, eu estou cansado de ouvir tanta crítica. Já que me criticam tanto, eu vou andar errante mesmo. Sabe, eu vou fazer o pior, eu vou ser mal mesmo. Tem muitos se vendendo a maldade, porque eu não aguento ouvir crítica. Eu venho para o altar, mas eu não aguento ouvir uma crítica. Eu já penso em partir para o caminho, então vou chutar o balde, né? Não vou mais andar, o que me adianta andar de luto diante do Senhor, guardar a minha vida e as coisas irem mal lá em casa. Asaf estava dessa forma. E ele começa a relatar para Deus. Verso 12: eis que estes são os ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. E se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Ele está dizendo, olha, a minha vontade era agir como tal, era realmente meter o pé da igreja, sabe, fazer aquilo lá que a mulher de Jó mandou fazer, amaldiçoa o teu Deus e morre logo. Ele está falando, eu tenho, olha, a vontade que eu tenho é de realmente, sabe, deixar tudo, não mais andar em obediência. Só que ele também se preocupa, porque tem quem tem vivência com Deus, ainda teme a Deus. Ele está dizendo, se eu fizesse isso, eu escandalizaria os teus filhos. Então a gente se mantém num lugar como esse, a gente continua ordenando o culto, a gente continua louvando, a gente continua, mas o coração longe, porque os problemas vêm, e ele vem para nos testar. E o teste, e neste teste nós somos reprovados quando nós tomamos uma régua na mão e começamos a medir. O que Asaf estava fazendo era medindo a vida dos ímpios e comparando com a vida dele. Medida que não cabe para mim e para você, porque a medida dos ímpios pode ser sim a sua reguinha, mas a medida de Deus para comigo e você é a graça. E a graça eu nunca vou saber quando eu vou ser alcançado por ela, ou como ela vai me alcançar. Se vai ser agora em vida, no melhor estado de vida que eu tenho, ou se vai ser no monturo. Eu sei que no monturo ele resgata, ele ainda estende a mão, ele coloca de pé e coloca em lugares altos. A graça faz isso, e eu não sei o momento em que ela age na minha vida, e eu não posso determinar isso. Asaf estava se perdendo porque ele estava medindo a vida dos outros. Ele estava tentando receber explicação de Deus sobre tudo isso. Por que o Senhor age assim? Por que o Senhor, sabe, amaldiçoa os teus filhos e abençoa os ímpios? Outro homem que tentou também entender esse assunto, é bem conhecido como o homem mais sábio que já houve na terra. Vamos abrir a Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 9. Deixa marcado aí, Salmo 73, já nós vamos voltar. Em Eclesiastes, no capítulo 9, Salomão, ele já está aqui numa idade mediana, e ele resolveu também tomar tento, sabe, desses infortúnios que há na humanidade, desses porquês que muitas pessoas perguntam, né? Por que fulano era bom e morreu? E por que esse daí que é ruim, ele, né, acontece de tudo com ele, ele se passa por acidente e não acontece nada. Esse dia nós estávamos saindo de casa, a Rosângela e eu, encontramos com uma vizinha lá. Ela tinha acabado naquela semana de perder uma filha. E nós falando com ela, tentando confortá-la de alguma forma, que um momento como esse é difícil de confortar a pessoa. Ela perdeu um ente querido. Mas a gente falando algumas palavras para ela, Deus vai confortar, Deus, sabe, dando uma palavra para ela. E ela teve um momento que ela olhou para mim, ela falou, eu não aceito que Deus tenha levado a minha filha, ela era uma pessoa boa.
Ela falou: com tanta gente ruim, por que que ele tinha que levar a minha filha? Era minha companheira, era quem falava comigo, e agora como é que eu fico? E nós tentamos explicar de alguma forma para ela que esta era a vontade de Deus, e a gente nunca vai entender o porquê que ele levou. Eu poderia jogar N palavras para ela, mas talvez ela não entenderia nenhuma, porque a vontade dela era entender o porquê que Deus tinha feito aquilo. E Salomão está passando um momento como esse. Olha o que ele fala: deveras resolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante a sua face. Ele foi tentar analisar ele tentou buscar os porquês, do qual nós buscamos também, como aquela mulher estava buscando. Por que que Deus levou? Era uma pessoa boa, e ele está falando aqui: eu fui e eu resolvi isso dentro de mim. Era um conflito como aquele de Asaf, e ele está falando: eu resolvi isso comigo no meu coração, que tudo está nas mãos de Deus. Nós não sabemos, nós falamos era uma pessoa boa, mas nós não sabemos. Quem sabe é Deus. Ele está falando: o amor e o ódio estão nas mãos de Deus. Era uma pessoa boa, quem sabe é Deus. Era uma pessoa que devia, ser passiva de ódio, quem sabe é Deus. Salomão conseguiu resolver isso dentro dele, esse conflito, e ele continua falando. Olha o que ele observou no verso 2: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim o bom como o pecador, ao que jura e ao que não, e ao que teme juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvario no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Você pode na sua reguinha medir: não, era uma pessoa boa, mediante um estereótipo, mediante o que a pessoa mostrava na sua frente. A pessoa pode te abraçar e te dar tapinha na sua frente, mas por trás quem sabe quem é ela? Deus. Samuel, quando foi ungir lá o novo rei de Israel, ele se emocionou com a aparência dos filhos. Aí está aí o rei. Deus deu um bloco nele e falou: olha, ô Samuel, não se emociona não, emocionada, porque eu não vejo como o homem vê, eu atento ao coração. Então eu posso, na minha visão, na minha ótica, dizer: era uma pessoa boa. Por que que foi? Deus sabe o porquê. Porque o bem, o mal, o ódio ou a inveja, o amor está na mão dele. Ele conhece. E ele vai dizer, o próprio Salomão vai dizer lá em Eclesiastes capítulo 3, que tudo há um tempo determinado, já está determinado. E quem é você e eu para falar, né? Por que fizeste isso? Por que fizestes assim? Por que que o Senhor mediu essa pessoa assim? Era uma pessoa boa. Por que que ela morreu? Aleluia. Ele diz no versículo 3: este é o mal que há entre tudo que se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Ou seja, não é porque nós estamos aqui que a gente não vai sofrer intempéries. Não é porque nós estamos aqui diante do Senhor que a gente não vai sofrer escassez também. Não é porque nós estamos aqui que a enfermidade não vai chegar lá em casa. Pastor, então qual que é a diferença? Qual que é o sentido? Que era isso que Asaf estava procurando. O que me adianta andar de luto? O que me adianta manter as mãos limpas diante do Senhor? A diferença, ou a grande diferença, é que nós vivamos segundo a graça. Você pode até cair, mas Ele vai te levantar. Você pode até sofrer alguma perda, mas Ele vai te confortar. Eis que vos deixarei o Consolador. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação.
E aí, o que você prefere? Estar lá com os ímpios se regalando nessa vida? Ou estar diante do Senhor vivendo a graça? Está difícil, mas você não está só. Aleluias. Aí ele vai dar um conselho. Ora, para os que o acompanham com todos os vivos, há esperança. Porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Salomão falou: eu vou deixar de entender, de querer entender Deus, porque a gente nunca vai ter uma resposta concreta, porque a graça alcança quem ela quer, no momento em que ela quer e na medida que ela quer. Isso não está deliberado a homens, não é homem quem coloca parâmetro para a graça, ela simplesmente é derramada sobre a vida de quem ela quer e no momento em que ela quer. Se nós vivemos debaixo desta graça, não cabe julgamentos. O que cabe é o que ele vai vir falar agora. A gente tem que parar de querer entender Deus. A gente tem que parar de tentar decifrar Deus, porque a gente vai enlouquecer de fato. A gente vai começar a agir, ouvir nessa casa como Asaf estava vindo, sabe, sem sentimento, porque eu não consigo entender. Eu vou lá, faço de qualquer jeito, eu vou porque eu sou obrigado. Se eu não for, o pastor vai reclamar, ou quem sabe alguém da liderança. A gente vai começar a perder o sentido de vir aqui, que é agradecer, é ser grato por essa graça. A gente chega aqui de qualquer forma, e muitas vezes com a nossa reguinha ativa, já pronta a desferir julgamentos. Como eu falei, nesta manhã foi quebrado, porque a medida que nos cabe é a graça. É a graça. Não existe diferença na graça. Salomão então, ele diz, para aqueles que estão vivos, a melhor coisa é aceitar os desígnios de Deus. Por mais que você não entenda, é o que ele está falando, melhor é um cão vivo do que um leão morto. Você vai ficar até quando brigando com Deus, tentando entender, tentando tirar satisfações dele? Por quê? Por quê? Por que aconteceu? Por que eu estou passando isso, passando aquilo? Você nunca vai ter essa resposta, e talvez você morra como um leão tentando brigar. É o que ele está falando aqui. Olha o conselho que ele vai dar para mim e para você agora. Aleluia. A única certeza que nós temos enquanto estamos vivos é que nós vamos morrer. E para nós não desperdiçarmos essa vida, olha o conselho que ele vai dar. Aleluia. Versículo 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe com bom coração o teu vinho, pois Deus se agrada das tuas obras. Sabe o que é isso? Ele está falando: viva a tua vida, faça dela o melhor, sabe, todos os dias, que cada dia seja um renovo, que cada dia você se levante com gás, porque este é o dia que o Senhor fez para você, que você chegue com contentamento em casa, dos frutos do seu trabalho. É isso que ele está falando, porque Deus se agrada dos seus feitos. Isso é o que importa. Você para de olhar ou para de medir os outros e começa a viver a sua vida. Para de tomar conta da vida dos outros. Em todo o tempo, olha aqui, porque quando nós estamos, sabe, nesse momento de indecisão, ou de não entender o que Deus tirou da nossa vida, sabe, a escassez que passamos, ou talvez a perca de um ente querido, a gente fica perguntando o porquê, e muitos de nós, sabe o que acontece? Entramos em depressão, sabe, o estado depressivo de um ser humano é terrível, a pessoa perde totalmente o sentido de viver, ela não se alimenta, ela não se banha, sabe, ela não tem prazer na vida. Olha o conselho que ele vai dar para mim e para você:
quanto a isso. Entender Deus nós não vamos. Então o que ele está falando aqui? Olha aqui, versículo 8: em todo tempo sejam alvo as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Pastor, não entendi. Ele está falando, o que é isso aqui? É lá no futuro? Não, ele está falando do presente. Sabe o que é manter alvo as tuas vestes? Falando numa linguagem de hoje, que você se vista com a sua melhor roupa todos os dias, como se você fosse para uma festa mesmo, e nunca faltar o óleo sobre a tua cabeça. É você ajeitar seus cabelinhos, porque a pessoa não se banha, a pessoa não se arruma mais, não tem prazer em viver. Ele está falando, vista a sua melhor roupa, sabe, se asseia, passa um perfuminho aí. Por quê? E por que eu tenho que fazer tudo isso, pastor? Agora vem a sequência, olha lá. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida, da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Aproveita a vida, meu filho, é a tua porção. Ah, pastor, não tem motivo para adorar. Ele está falando, vista a sua melhor roupa, para de reclamar, para de querer entender o porquê. Viva a porção que Ele te dá hoje. Ah, pastor, não está sendo a melhor, mas é a tua porção de hoje. Amanhã Ele vai te dar outra. Pastor, como é que o senhor pode afirmar isso? Na oração do Pai Nosso Ele fala o quê? Dá-nos o pão nosso de cada dia. Todo dia Ele tem uma porção para mim e para você. A porção do dia nós temos que comer. É que Ele está falando, coma, vista-se como se fosse para uma festa, porque foi Deus quem fez, foi Deus quem deu. Em outras palavras, seja grato, adore a Deus. Mas pastor, eu estou no momento de perda, eu estou no momento de escassez. Adore a Deus, não pare de adorar, não pare de louvar, não pare de buscar a Deus. Aleluias. Ele está dizendo, viva a tua vida, regala-te com a porção que Deus te deu. Aí tem pessoas que, além de não se regalar com a porção do dia, está fazendo lá como os discípulos, mas isso é tão pouquinho. Aproveita, porque a tua porção de hoje, talvez amanhã Ele melhore a porção, mediante o seu louvor. Ele está dizendo, a pessoa não quer nem fazer mais nada por ninguém. O que ele está falando no verso 10? Tudo quando te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não há obras, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. A gente fica buscando explicações, porque eu trabalhei, porque eu fiz, porque eu estive. Na sepultura não vai ter nada disso. Aproveita o dia de hoje, meu filho, porque o amanhã não te pertence. Não te pertence. Volta lá no Salmo 73. Asaf está da mesma forma, buscando um sentido para louvar. Talvez você esteja vindo a esta casa há algum tempo já, buscando um sentido para louvar a Deus. Pastor, faz tempo que eu não consigo, de verdade, de fato, adorar a Deus com propriedade, sentir o que eu sentia antes. Sabe o que nos falta muitas vezes? É essa parte aqui que Asaf vai falar. Ele estava com o coração totalmente voltado à vida dos ímpios, com a reguinha dele ativa, medindo a vida dele com a dos ímpios. Até este dia, verso 17, até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase num momento ficam totalmente consumidos de terrores, como faz com um sonho o que acorda. Assim o Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Diz que ele mudou a visão quando ele entrou no santuário de Deus. Aí você pergunta, como eu perguntei, como é que pode o homem ele cuidar da ordem do culto, ele proporcionar trabalhadores para o culto, preparar levitas para o cântico ao Senhor, e ele mesmo não entrar no santuário?
porque o tempo todo ele está lá só olhando a vida dos outros. Pastor, que lugar é esse? O santuário era um lugar reservado, coberto por uma cortina, onde ficava reservado a arca do Senhor. Era tido para, os israelitas como a morada do Deus, a morada do Altíssimo. Ficava no Santo dos Santos, um lugar que ele conhecia bem, porque ele mesmo é quem carregava a cortina ou o véu do templo. Ele era encarregado, como o gersonita, encarregar essas cortinas. Ele cuidava dessa entrada do Santo dos Santos, ou seja, ele tinha a chave da porta na mão e ele mesmo não entrava. Por quê? Ele estava tentando entender Deus, tentando decifrar Deus. Talvez como eu e você, nós temos perdido o nosso tempo, perdendo a nossa vida, perdendo a nossa, diante dele, não conseguimos louvar, porque a gente está preocupado com o que nós perdemos, buscar explicações pelas adversidades. Nós nunca teremos resposta. O bem e o mal está na mão dele. É como ele está falando, até o ódio, e o amor daqueles que vivem está na mão de Deus. Porque quando ele morre, o que acontece? As pessoas não vão nem se lembrar de quem ele odiava, de quem ele amava. Nem sei quem é, do que ele fazia, do que ele trabalhava. Foi muito inteligente, mas eu nem lembro. Então Deus está falando: aproveita a porção que eu te dei hoje, porque amanhã não te pertence. Talvez você caia em esquecimento daqui a pouco, porque a gente fala do amanhã. Daqui a pouco eu posso sofrer um acidente e acabou para mim todos os planos. O meu amor, o meu ódio por alguém foi-se, ninguém vai lembrar, e eu perdi a porção que ele me deu. Asaf entendeu quando ele entrou no santuário. Pastor, tudo bem, o senhor explicou que o santuário era onde a arca ficava. Nós não temos a arca hoje. Onde fica o santuário de Deus? Aleluia. No Salmo 22, versículo 3, o salmista vai dizer que Deus habita em meio aos louvores. Nós não entendemos quando muitas vezes nós estamos em prova e alguém fala: cante. Pastor, eu não tenho motivo para cantar, eu só tenho motivo para reclamar. Para suprimir, como aquela senhora: eu não aceito o que Deus fez. Cante. Você vai entrar no santuário de Deus e você vai entender tudo. Ele vai trazer conforto para a tua alma, e Ele vai mostrar que Ele não te entregou hoje, te arrancou esse momento da sua vida hoje para te proporcionar um melhor. Para que você consiga um melhor, Ele tem que tirar o que você está agora. E isso a gente nunca vai decifrar, a gente nunca vai entender. E ele continua falando aqui, Asaf. Aleluia. Versículo 17, 18. Certamente tu puseste em lugares, ou melhor, nós paramos, entrei no santuário. 18. Certamente tu puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quando quase num momento ficam totalmente consumidos de terrores, como faz um sonho, acorda sim, e o Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Olha o que ele vai dizer aqui, e talvez seja o momento que eu e você chegamos nessa casa. Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nos rins. Sabe quando que a gente sente isso? É quando a gente não aceita que tem alguém melhor do que nós. A gente fica tentando buscar explicação. Por que fulano morreu e era bonzinho, e esse fulano é mau e está aí? Se você ficar, é isso que você vai sentir. Se você vai adoecer, meu filho, porque resposta você nunca vai ter. Asaf está descrevendo: eu por indagar tanto tempo a Deus, eu por tantas vezes ficar perguntando, olha o que aconteceu comigo, se azedou o meu coração, os meus rins eu sentia pontada, ele estava ficando doente já. 22. Assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante a ti. É como muitas vezes nós chegamos nessa casa aqui de oração. Louva, abre a boca para louvar, dá um glória a Deus. Nós estamos embrutecidos.
tenho motivo para adorar. Deus tirou tudo de mim. Não tem glorificar nada. Fulano chegou ontem, olha, já tem mais do que eu. Embruteceu-se. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Há um lugar e ainda que Deus nos segura pela mão direita. E onde que é? No santuário. Talvez você pode até não entender por que eu tenho que louvar. Porque Ele habita lá. E Ele vai te segurar pela tua mão direita. É pela destra da tua mão. Aquele momento que você pensa estar sozinho, ninguém tomou conhecimento, Ele está lá te dando a mão direita. Aleluias. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. O Senhor te deu porção hoje, pode ter certeza que amanhã Ele vai dar, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Você não está só, Ele é a sua porção. Regala-te. Para de perguntar por que isso, por que aquilo. Regala-te com o dia de hoje. Ele não vai soltar a tua mão, não. Talvez você não entenda o que se passa hoje, o porquê de tudo isso. Não quero nem entender, porque ninguém explica Deus. Não tem como, o milagre também não se explica. Acontece, como foi, não sei, aconteceu. A graça me alcançou, eu estava ali, eu estava assim, estava assado, mas aconteceu. Como o Tiago acabou de testificar aqui, Tiago e a Jéssica. Não tinha nem esperança, mas aconteceu. Isso é graça, não se explica. Asaf, ele está mostrando neste momento que o louvor dele estava mudando a partir desse dia. Porque até então ele estava tentando buscar explicação. Ele estava olhando para os átrios do Senhor, sabe, tentando ordenar todo mundo. E quem sabe lá na porta, ele cumprimentando um por um, ele começou a observar a necessidade dos irmãos. E ele começou a se indignar, dizendo: como é que pode? Essas pessoas estão aqui, mas estão passando necessidade. Aqueles outros estão, sabe, andando aquém da presença de Deus, estão fazendo tudo errado, e eles se dão bem. Eles ainda zombam do povo que entra aqui. Ele começou a se perder, e o louvor dele também começou a ficar deturpado nesse momento. Porque pensa, esse Salmo 73 era um louvor. Olha o louvor, pensa no louvor, ele chegar diante de Deus e falar: o Senhor não se esqueceu. Isso é coisa de se cantar diante de Deus. O Senhor, sabe, não toma conhecimento das nossas debilidades. Ele cantava isso. Só que um dia ele entrou no santuário. E quando ele entrou no santuário, eu tenho certeza que o louvor dele mudou. Ele teve que correr, deixa eu ir para o instrumento. Espera aí, eu tenho que mudar esse cântico aqui. Eu errei, Senhor, eu reconheço. Eu errei. Aleluias. Ele corre para o instrumento. Ele talvez chama algum músico lá, junto com ele. E ele fala: eu preciso corrigir isso diante de Deus. Eu fiz um louvor, sabe, totalmente errante diante de Deus. Mas agora eu estou no átrio. E eu agora reconheço que realmente o Senhor colocou ele em lugares escorregadios. Eles pensam que estão estabelecidos, mas estão em lugares escorregadios. Mas eu, na presença de Deus, é diferente. Olha o louvor que talvez ele cantou naquele dia. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor.
nós o adoramos. Sabe por quê? Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável